People, hoje temos um tema que eu considero altamente relevante e beijo também. Não é fácil deixar as coisas irem, né? Não é fácil. Oi, Edu, tudo bem? People, vamos começar então. Essa semana quero fazer, inclusive, essa live em honra do meu irmão mais velho. Amanhã faz 8 anos do falecimento dele e é simbólico, porque o número dele era o número 8, né? Então, desde que começou agosto, eu venho pensando no dia 14 de agosto, né? Essa data que ficou tão marcante por essa despedida e por um outro contato com como é a vida, né? Qual que é a realidade de viver, enfim. Então, quero dedicar esse encontro ao meu irmão e à lembrança dele. Se eu falar muito mais, eu me emociono, né? Sabe que não há coincidências na vida, né? Essa semana começou a turma 49 do 27 dias. E na primeira semana de curso, quando chega sexta-feira, existe uma tarefa muito poderosa, uma tarefa muito emocionante. É tipo caixinha de lenço, assim. Inclusive, eu recomendo a todos. A gente deve conversar com um número de pessoas, pedindo a elas que deixem pra gente lições importantes de vida. Então, a gente pede pro pai, pra mãe, irmãos, amigos, namorado, namorada, 3 lições que eles deixariam para as nossas vidas. E tende a ser muito emocionante porque a gente nem sempre para ter essa conversa, né? Da lição que o outro gostaria de deixar pra gente. E eu considero essa uma das ferramentas mais bonitas, assim, porque nos coloca num nível de conversa muito profundo. Nos conecta com o que o outro tem de melhor para oferecer e quando a gente pergunta para alguém sobre que lições essa pessoa quer deixar pra gente, ela também se conecta com o melhor dela, né? Ontem eu tive uma conversa com um amigo querido e ele disse, uma vez um monge me falou assim, eu não estava muito bem, eu estava deprimido e ele disse, a primeira coisa que você deve fazer é abrir as janelas da tua casa, abra as cortinas, não deixe os espaços escuros para a luz de Deus entrar. E eu achei aquilo lindo quando ele falou, sabe? Porque às vezes a gente está tão fechado e esse tipo de conversa é tipo abrir as cortinas, né? Deixando a luz que tem dentro de cada um entrar nas nossas vidas. É como se a gente estivesse abrindo a nossa janela e a luz que tem no outro, o que é de mais bonito, de mais rico e de mais importante, o outro dá pra gente por aquelas lições, né? E então essa é uma ferramenta muito emocionante, a gente chama essa ferramenta de modelagem avançada. Os participantes têm esse desafio de passar o final de semana conversando com 8 pessoas, pedindo a eles 3 lições de vida. Então chega segunda-feira, a gente está super emocionado, inspirado, grato, é forte, sabe? E como esse hangout, essa live de hoje é em honra ao Júnior, para quem não sabe, meu irmão tinha 40 anos quando ele faleceu, ele teve um infarto, ele era médico obstetra, e tanto na primeira gravidez do João Ricardo como agora nessa gravidez, é lógico que ele é o meu anjo mais acessado lá no céu para abençoar minha gravidez, para que tudo dê certo, enfim. E sempre ele, independente, continuará sendo o meu anjo principal no céu, né? E o Júnior, ele era uma pessoa com uma capacidade de desfrutar muito bem da vida, sabe? Porque... Ai, que linda essa pergunta. Obrigada, Júlia, já te respondo. A Júlia perguntou assim, quais as 3 lições de vida que você teria para nós, para a nossa sexta-feira? Talvez parte disso, Júlia e turma, seja... Oi, Tânia. Oi, Rodrigo. Bem-vindo, bem-vindo. Tem a ver com o que o Júnior trouxe para mim, assim. Mas é uma pergunta bem legal que eu quero responder, sim. Obrigada por tu teres perguntado. E o Júnior, ele tinha 40 anos, mas ele aproveitou a vida demais. E esse aproveitar a vida era uma coisa muito intensa, porque ele tinha amigos, ele tinha a banda de samba dele, samba e pagode, ele fazia tênis, ele jogava futebol, ele era um cara muito multidisciplinar e muito alegre, muito segue o fluxo, né? Eu tenho essa tatuagem escrita segue o fluxo, porque essa era uma das lições dele pra mim. Ele me chamava de gorda e ele dizia assim, gorda, segue o fluxo, né? Onde há resistência, não fique, siga, né? E durante essa semana eu tomei uma decisão importante, porque eu sempre fui uma pessoa com uma tendência a não querer muito rolo mesmo. Quando eventualmente uma coisa não sai como eu quero, a minha tendência é fazer vista grossa. E eu encontrei durante esse ano o meu limite de vista grossa, sabe?
eu vi que muitas das vezes, em fazendo vista grossa, a gente prejudica o processo de crescimento da outra pessoa, além de romper com o nosso próprio processo de avançar. Porque a gente acaba não pedindo ou não dizendo o que a gente precisa para não ferir o outro, né? Ou para não correr o risco dele nos achar chato, né? E eu vinha carregando alguns ressentimentos importantes, assim, com relação a projetos que foram investidos e não foram entregues e de coisas realmente relevantes para a minha vida. Eu sinto que quando a gente decide crescer, a gente encontra na realidade por acontecimentos que inflamam traços que a gente precisa melhorar e desenvolver, né? E durante esse ano, certamente isso me aconteceu. A minha decisão de desenvolver um pouco mais de força, de posicionamento, de dar mais limite às coisas, me trouxe situações que eu percebi na carne que me prejudicaram. E nos últimos 2, 3 meses eu vinha carregando um grande ressentimento com relação a essas coisas. E nessa semana, em memória do Júnior e em refletindo sobre abrir as cortinas para deixar a luz entrar, eu decidi que eu não entraria em nenhum tipo de embate sobre as coisas que eu percebo que seriam justas, que caminhassem na minha direção e que, como sempre na minha vida, por lição inclusive do Júnior, que eu deixaria o tempo de Deus atuar nas coisas. Tudo tem um tempo, sabe? Quando a gente planta, a gente colhe mesmo. E eventualmente a gente quer se envolver em fazer a justiça para a vida do outro em função do mal que nos causaram, mas a gente perde um tempo de vida fazendo isso, né? Então eu lembro de uma cena do Júnior e do Juliano. Nós estávamos saindo de um curso, os dois fizeram a formação comigo, né? E eu tinha tido uma situação super constrangedora aquele dia, eu tinha dado uma bola fora, como sempre continuo dando, normal, como todo mundo dá. Eu tinha dado uma bola fora e tinha criado uma situação muito chata. E a gente chegou no estacionamento de onde tinha sido o curso, que era lá na FGV na época, e o Júnior falou: Gorda, abre mão, cara, segue a tua vida, não se apegue aos sentimentos ruins, porque eles tiram da gente energia vital, né? Dê tempo às coisas, né? Como ele dizia, segue teu fluxo, onde a resistência não fique, caminhe, né? Porque existe algo perfeito na nossa trajetória, contanto que a gente acredite que deve seguir caminhando depois de onde há resistência, né? E aquilo foi importante, né? Aquilo reforçou um pouco do que eu acreditava sobre viver, mas eu tinha esquecido disso esse ano, talvez por cansaço, assim. E essa semana foi uma semana muito truncada, com, assim, essa madrugada o Pretinho tá com uma virose e aí a gente não dormiu um minuto, né? E eu teria todas as justificativas para não encontrar a gente hoje, mas eu não queria abrir mão do nosso encontro, que para mim é tão abençoado, e que eu tenho tido mais dificuldade de estar nas sextas-feiras pela mudança, pela obra, por tantas coisas que nunca foram justificativas, mas que passaram a ser pelo meu cansaço de verdade, né? E eu vi que esse cansaço estava aparecendo em mim, ou essa tristeza, que não era muito comum à minha personalidade, em função de reservar esse ressentimento e de não ter fé no caminhar da vida, né? Não, eu tenho muita fé no caminhar da vida, mas não ter fé, não ter paciência para manter a fé no caminhar da vida, sabendo que cada um que eventualmente nos promove alguma insatisfação e alguma angústia, de alguma forma nos ensina algo, né? E há lições que, mesmo que saiam caras pra gente, elas transformam as nossas vidas. Como eu tenho aprendido a partir desse mal que eu senti que me causaram, que eu tenho um pouco mais de coragem nesses momentos, desses 3 meses para cá, de expressar um pouco mais do que eu penso, das minhas insatisfações, ou de demandar com um pouco mais de clareza, que não é muito a minha virtude, aquilo que eu preciso e aquilo que eu quero, né? Então, a primeira coisa que eu queria compartilhar com a gente é que pode ser que a gente esteja ou em um momento não tão fortalecido ou cheio de energia por estar carregando qualquer tipo de ressentimento, dor ou raiva ou angústia sobre coisas que a gente não vai ter como fazer para resolver e que fazem parte do passado e que lá devem ficar. A gente deve deixar isso descansar, né? A gente deve aterrar essa lembrança, essa memória, aprender a lição para que não reincida a nossa dor e seguir em frente, seguir o fluxo como o meu irmão dizia, e essa certamente era uma das lições mais importantes. Ele dizia a questão de seguir o fluxo e a questão do perdão. Deixa estar, não se envolve, porque isso vai te gastar energia vital. E olha como é verdade. Quando a gente está assim, a gente quer fechar as cortinas e não abrir as cortinas, né? E sabe que, deixa eu ver o que vocês estão escrevendo aqui, que eu vi que tem mais...
Que introdução bonita da sua live. Meus sentimentos pelo seu irmão, mas feliz por sua maneira de absorver isso. Bem bacana essa iniciativa de trocas de lição de vida. Valeu, Daniel. Daniel, é muito profundo, sabe? É muito bonito, assim, ver o que os nossos pais têm para dizer, porque eles não esperam essa pergunta, entendeu? Então a gente chega no fim de semana e fala, olha, eu estou fazendo um processo, um curso, quais são as 3 principais lições de vida que tu tens para deixar para mim? E a pessoa, ela respira profundamente, né? Ela inspira, ela busca dentro dela um ouro para entregar pra gente, né? A sua melhor parte para entregar para nós, como aquele legado. Então, eu realmente, assim, recomendo, sabe? Recomendo muito que a gente faça essa atividade independente dos 27 dias, né? Seguir também é se distanciar um pouco do objeto para observar melhor os eventos e extrair o melhor daquilo, que na minha visão são as lições de vida que você está mencionando. Totalmente, totalmente. Olha só que riqueza o que tu está dizendo, Daniel, e o quanto está alinhado com o que o Júnior dizia, né? Essa coisa de nós estarmos envolvidos sem dar aos acontecimentos o afastamento necessário faz com que a gente se torne o que nos acontece. E nós não somos o que nos acontece, a gente passa pela vida com acontecimentos que devem fortalecer o nosso caráter, o nosso espírito, avançar a nossa consciência para um estágio um pouco mais elevado de ação, né? E isso é real, né? Tem uma coisa que eu ganhei esse livro aqui e ontem eu citei ele no Jornal do Almoço. Eu não terminei ele ainda, mas eu já citei ele. Porque eu comecei ontem a leitura e já dei uma devorada, assim. E que livro interessante, leve. E, basicamente, o palhaço e o psicanalista fala sobre a escuta. Então, o que ele coloca aqui, né? Com bom humor e profundidade, um tema comum para ambos os ofícios. Que, assim, se de médico e louco todo mundo tem um pouco, de psicanalista e palhaço todo mundo tem um pedaço. Christian Dunker, que é o autor, né, e Cláudio Tebas, também, abordam nesse livro, com bom humor e profundidade, um tema comum para ambos os ofícios. Como escutar os outros, como escutar a si mesmo e como a escuta pode transformar pessoas. De alguma forma, quando a gente se distancia do problema, a gente dá ouvidos a ele. Finalmente, quando a gente se envolve, a gente reage ao que está acontecendo, mas quando a gente se distancia, a gente consegue observar as virtudes daquele momento na direção do nosso crescimento. E isso é muita maturidade, né? A gente fala, nossa... E tem uma parte aqui que ontem eu li para a nossa turma do nosso clube de oratória, que nós temos agora, a partir de agora, um clube de oratória, e isso é muito legal, né? E tem uma parte, olha que bonito, diz o palhaço, né? Logo no primeiro dia de curso que ele dá, eu lanço uma pergunta. E aí eu queria perguntar pra gente, né? Por que o sapato do palhaço é grande? Essa questão é repetida várias vezes ao longo dos 5 encontros. À medida que o grupo vai se sentindo mais livre e confiante, os participantes começam a verbalizar as suas respostas. O sapato do palhaço é grande porque o coração dele é grande também. Para ele poder ir mais longe, para ele não esquecer de sentir o chão, para ele não cair com as bordoadas da vida, para ele parecer engraçado, para ele tropeçar e cair, para ele parecer com uma criança, para todo mundo rir dele. E ele diz, eu adoro observar quanto essas respostas revelam como cada participante vai sendo afetado pelo intenso processo. Só no último dia eu falo qual é a minha resposta. Ela é simples e concreta. O sapato do palhaço é grande porque não é dele. E quando eu li essa história, eu falei, que coisa espetacular, né? Porque ao olhar a realidade e reagir a ela, a gente projeta uma parte de nós. E a gente deixa de escutar o que de fato o outro quer transmitir, assim como o acontecimento. Então, o palhaço pergunta, por que o sapato do palhaço é grande? E todos têm uma resposta. Mas nem todo mundo devolve a pergunta, por quê? Né? E quando a gente devolve a pergunta ao problema ou ao acontecimento, como eu devolvi a pergunta ao meu ressentimento, né? Eu percebi que eu colaborei com a construção de situações que me prejudicaram em função de soltar muito a minha opinião, de deixar muito solto coisas que eu precisava, achando que o outro adivinharia a minha necessidade. Outro dia meu pai passou aqui, agora eu moro bem pertinho dos meus pais, né? E então meu pai e minha mãe passam aqui todo dia. E é um presentaço para nós, né? Que oportunidade de acompanhar a velhice deles e eles acompanharem a nossa história e a história dos meus filhos, né? E aí o pai passou aqui, eu tava com desejo de comer pipoca doce e eu falei, o pai vai todo dia no shopping fazer uma fezinha lá de Mega Sena, sabe? Eu falei, pai não vai lá já que o pai vai no shopping, pai não vai no cinema e compra uma pipoca pra mim? Ele falou, no cinema? Onde que fica o cinema, né? Eu falei, pai, no último andar do shopping. Sei que meu pai foi,
trouxe um pacote gigante de pipoca pra mim, eu nem queria que tivesse tão grande, eu comi todo o pacote. E foi tão bonito, assim, aquele momento, porque talvez a gente espera que o outro adivinhe quando a gente não comunica. Achando que porque ele foi no shopping, ele tem que pensar em alguma coisa pra me agradar. Bom, mas se eu queria pipoca, por que eu não peço a pipoca? E na minha cabeça, um pouco idealizadora, talvez um pouco mais ingênua, né? Eu imaginava que eu seria surpreendida pelo outro sem manifestar o meu desejo sobre o que eu quero que ele faça, né? E essa clareza é muito poderosa. Então, tem alguns aspectos que esse ressentimento me trouxe quando, como o Daniel falou ali, quando eu me distanciei do problema, eu falei, poxa, tem lições ali, tem coisas que eu tenho que melhorar. Esse problema, ele me serve de alguma forma. E talvez, na pergunta que a Julie trouxe ali, né, das 3 lições importantes, uma delas, que certamente caracteriza a minha forma de viver, é encontrar a qualidade da dor, encontrar a qualidade da tristeza e da angústia. Porque eu realmente considero que na vida, as coisas que nos acontecem, elas acontecem para que a gente, de fato, se desenvolva e cresça. E que a maneira com que isso acontece, se a gente não se identifica, é um caminhar de porta estreita, mas que sempre avançará para a nossa evolução de consciência, a nossa evolução espiritual e a nossa melhora como ser humano, para que a trajetória seja mais limpa, mais leve, mais útil, né, a nós e ao outro da comunidade, né? Essa certamente é uma das lições, essa paixão pelas crises que eu sempre cativei e continuo cativando, porque elas sempre me trazem, mesmo que nesse processo eu tenha ficado e esteja ainda um pouco mais entristecida, tenha percebido o quanto eu cresci, sabe? Por começar a ter coragem de expressar as minhas necessidades. E quando a gente expressa as nossas necessidades, a gente também encontra o limite, né? Tem uma coisa que eu amo fazer obras, né? A obra adoro, assim, é um prazer da minha vida, um hobby. Então, onde tem obra eu gosto de estar, gosto de chegar, olhar a planta, ver o que cabe, o que não cabe, desenhar as coisas. E acho que é um talento que eu nunca desenvolvi, assim. Já fiz, né, alguns projetos, eu que costumo desenhar as coisas da casa. Minha mãe é assim, eu puxei isso dela. E minha mãe tem bastante talento nisso. E nessa, assim, de gostar de obra, eu sempre tive uma característica. Saber, eu olho uma planta e falo assim, onde é que estão as colunas e que paredes eu posso derrubar, né? E eu percebi que, por essa característica de derrubar as paredes, muitas coisas ficavam expostas ao julgamento ou exceder do outro. E que também há momentos, e com esse aprendizado todo que eu estou tendo, há momentos e obras que a gente precisa levantar paredes, que a gente precisa dar limite, que a gente precisa dizer, olha, existe aqui um espaço que pertence a mim, que é íntimo, que é meu, e que eu devo ou vou compartilhar com aqueles em quem eu de fato confiar depois de uma longa convivência, né? Então, para mim, olha quantas lições importantes a partir dessa dor e desse momento, né? Então, minha primeira lição que eu deixaria pra gente na sexta-feira é esse grande amor e essa grande admiração pelos processos de mergulho íntimo, para que a gente descubra de fato como melhorar e como ter mais felicidade mesmo para viver, né? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Seguir é saber lidar com o tempo de Deus. Interpreto assim, eu também. Oi, Wander, tudo bem? Aprender com os desprazeres da vida é muito difícil, mas extremamente valioso em nosso processo de evolução. Total. Nos conhecemos pouco, mas te admiro desde o primeiro encontro igualmente, Nego. Muito obrigada pelo teu carinho. E eu penso que a gente deve, sabe que pra mim, quando eu falo assim, poxa, o que é felicidade, né? É um conceito que eventualmente eu trago aqui pra gente conversar, mas pra mim, eu me considero uma pessoa muito feliz e talvez eu nunca estive num momento tão feliz da minha vida. Aí tu pensa assim, pô, mas Vá, tu estás falando que tu estás um pouco mais entristecido ultimamente, né? É que a felicidade pra mim, se eu fosse assim no meu próprio dicionário, ela é a minha percepção de crescimento. Ela não é nem a alegria e não é nem a tristeza. Porque a alegria e a tristeza, elas são veículos que fazem com que a gente perceba e sinta coisas para que, ao observar como nós nos sentimos, a gente possa evoluir e crescer. Tipo Aristóteles lá, né? Nada chega à cabeça que não passe pelo coração. Então, o sentir, ele é muito valioso. Contanto que o objetivo do sentir seja expandir quem a gente é, isso sempre nos tornará felizes. A gente sempre vai estar equilibrado, vai estar com as mesmas atitudes e reações diante das nossas escolhas, né? E para mim isso é o verdadeiro equilíbrio, né? A gente não, como o Daniel muito bem colocou, a gente não se envolver nas coisas,
se afastar no sentido de observar, sem virar as costas, observar o que nos acontece para que nós não nos tornemos e que a gente também não se apegue às coisas que nos aconteceram. Para que elas ensinem as lições possíveis, mas que descansem onde aconteceram, que não nos persigam, não nos assombrem diante da vida, né? Quem usa muito essa expressão é a Clarice, a Clarice Pincola, que escreveu Mulheres que Correm com Lobos. Ela fala dos descansos, ela fala desse aterrar das coisas que nos assombram só porque nós não observamos e não demos a elas, a essas coisas e às vezes acontecimentos, a verdadeira importância de aprendizado, né? Concordo 100% contigo. Sem o distanciamento você fica preso. Gosto dessa ideia de que mesmo em situações em que temos certeza que estamos certos, de alguma maneira somos parte do problema, sem dúvida. É 50-50, né? O problema nesse caso seria o fato de não sermos compreendidos, enfim, sim, né? Como avalia o muito importante do... Ai, Carlinha, não entendi o que tu estás me perguntando. Hoje entendo o meu desejo de querer ter feito o curso com você, te conhecer. Buscamos o desejo de nossas almas. Você é top, Vá. Hoje achei a escola de desenvolvimento humano que me ensina tudo isso na prática. Que legal, Adri. Que massa. Tu és muito maravilhosa. E obrigada pelo teu carinho. Agora, a Júlia perguntou lá 3 lições. Então, a primeira é a gente ter essa disponibilidade diante da vida de não se identificar com as coisas para que a gente possa crescer e aproveitar da crise as suas grandes lições. Essa é uma característica bem importante minha, assim, né? Lições importantes. Talvez a segunda lição fundamental para mim seria o desenvolver e o encontro profundo com a espiritualidade. Eu tenho uma relação muito íntima com o Deus que eu cativo, assim. Tenho a quem eu devoto as minhas graças, né? Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tenho São Rafael, conheci há pouco tempo o livro da Santa Filomena que eu comentei aqui. Não necessariamente numa abordagem necessariamente religiosa, mas eu realmente considero que quando a gente desenvolve intimidade com Deus, a gente percebe alguns sinais no caminhar, né? A gente vai vendo que Ele vai deixando algumas dicas ou alguns pedacinhos de quebra-cabeça no caminho para que a gente vá compondo a nossa própria trajetória. E eu não consigo ver a vida sem a espiritualidade de jeito nenhum. Eu realmente sinto que é importante que haja a nossa própria oração, haja um colo onde a gente descansa as nossas angústias, porque há momentos em que a gente não conhece as soluções e precisa confiar de que vai dar tudo certo, né? E quanto mais a gente tem intimidade com Deus, mais confiança a gente tem na nossa intuição, na vida, nas nossas escolhas. Eu sou uma pessoa tão, assim, sortuda, tão agradecida. Sabe quando tu não consegue nem medir o tamanho da gratidão pela família em que eu nasci, pelos amigos que eu cultivei, pelas vitórias e pelos fracassos que eu encontrei na minha vida e que continuarei encontrando, pela graça de ser mãe. E eu sei que tudo isso é uma oportunidade de Deus na minha vida, assim. E muito embora eu não saiba exatamente dizer qual é o formato dele para mim, porque para mim ele está em todas as coisas, então eu vejo ele em cada uma das minhas escolhas. E eu não procuro também por essa definição, porque daí me surpreende a forma que ele aparece. Para mim, a espiritualidade ela é uma coisa tão íntima que só a gente reconhece quando o sinal chega. Por isso é algo silenciado, por isso é algo, como eu coloquei, bastante íntimo, mas que a gente deve comunicar e compartilhar, sabe? Nos momentos de maior angústia, para mim é onde eu de fato me abasteço e onde eu continuo confiando, mesmo diante das coisas mais complexas e complicadas, a espiritualidade, né? Então, amar as crises, a espiritualidade. E eu sinto, acho que a terceira lição, tem tantas coisas boas pra gente escolher, mas me veio aqui na cabeça uma coisa, assim. Uma vez me perguntaram, uma lição importante, é um cliente meu que se candidatou a deputado e ele queria uma lição se ele ganhasse e se ele perdesse, e eu falei pra ele que, na minha cabeça, é importante que a gente concentre a nossa energia em cultivar muito bem o nosso centro, né? O Júnior dizia isso, o micro se reproduz no macro. Então, como a gente lida com a nossa família, com os nossos, né? As pessoas com quem a gente escolhe conviver, namorar, casar, os nossos amigos, né? Essas pessoas
os amigos de infância, a nossa família, o marido ou a mulher, o namorado e a namorada, tem um impacto muito poderoso nas nossas vidas. E eu sempre agrego nesse trio aí o quarto ponto, que são os nossos modelos de vida, sabe? Porque buscar por inspiração é uma coisa riquíssima. A gente precisa ter os nossos modelos. A gente precisa avançar para além daquilo que a gente já aprendeu. E isso a gente faz com a condução de novos mestres, né? E se nós tivermos isso muito bem resolvido, eu tenho uma sensação de que a gente vai conseguir viver a vida com uma proporção de avanço, né, de progressão muito mais feliz. Então, o que eu falei para ele, que para mim é uma terceira lição, é isso, sabe? De resolve as coisas com a família, né, tenha bem resolvido o honrar da estrutura familiar e o conviver, se possível, assim como cultivar pessoas que nos conhecem há muito tempo e conseguir relações de longo prazo, né? Ontem me ligou um amigo de 20 anos, né, de trajetória, um pouco mais de 20, e falando, tô com um projeto novo, tá? Eu falei, poxa, há 20 anos eu conheço, né? E o quanto isso fortalece quem nós somos, porque isso reforça a nossa história. E quem a gente escolhe casar, cara, vou dizer assim, ó, eu falei que ia fazer hoje essa live em honra do meu irmão que faleceu, mas eu também quero homenagear essa estrutura que eu tô falando, meus pais, meus irmãos, meus amigos de infância e o Ricardo, né? A pessoa que está do nosso lado, ela é um alicerce muito fundamental. Então, a gente tem que ter coragem de procurar pelo melhor pra gente, sabe? Por quem nos demanda coisas boas, crescimento, para quem também segura as nossas pontas quando é necessário. Outro dia, vou falar uma coisa, acho que, enfim, outro dia eu estava vendo essa coisa assim, né, de a mulher precisa ter autonomia, a mulher precisa dar conta das coisas, não depender de ninguém. Isso o homem e a mulher precisam, né? Mas sabe que quando a gente escolhe bem as nossas companhias, eventualmente a gente pode falhar, a gente pode descansar, a gente pode ocupar do braço do outro quando o nosso tá fraco para remar. E muitas das vezes eu percebo que eu preciso do Ricardo, muitas das vezes mesmo, né? E que poder depender dele em alguns momentos me dá estrutura para aguentar alguns trancos mais importantes, né? Então, ter coragem para a gente viver em harmonia, conviver, como diz o Júnior, sem resistência, seguindo o fluxo, onde a resistência não permaneça, sabe? Eu sinto que a gente insiste demais em coisas que simplesmente não vão funcionar, por mais que a gente insista, né? E escolher bem quem está do nosso lado cara, nossa, hoje assim, cada dia que passa eu me apaixono mais pelo Ricardo e sou mais grata, sabe? Porque é impressionante o quanto faz diferença esse escolher bem, né? E dentro dessa última lição das relações, honrar os nossos mestres, né? E quando eu digo honrar, é buscar por leituras, cursos, a convivência com quem a gente percebe que expande a gente, por mais dolorido que possa parecer. Muitas vezes a gente vai encontrar um mestre de quem a gente tem despeito ou de quem a gente desconfia, mas onde há afeto, há expansão. E se o mestre é bom, ele vai saber conduzir aquele sentimento negativo para um sentimento de avaliação, né? E um bom mestre é essencial. A gente precisa procurar por pessoas que realmente nos fazem ver para além dos nossos próprios limites e conhecer novos limites, com uma condução com companheirismo, com uma condução com amorosidade. Então, assim, esse quarteto essencial, né? A família bem resolvida, os amigos de infância, um casamento bem escolhido, né? Ou um amor próprio bastante fortalecido, porque não é porque nós estamos com alguém que nós estamos felizes ou não, é importante que a gente se sinta bem conosco e tenha coragem de viver bem consigo, né? E a modelagem, procurar por feras, por pessoas que falam, essa pessoa, uau, me exige um pensamento, debate comigo, é o tal do pensamento crítico, né? Que o modelo traz. Sem pensar criticamente, sem ter ambiguidade na vida, quando eu digo ambiguidade, sem pensar pelo menos um ponto diferente do ponto que eu já conheço, não haverá expansão. E os mestres têm essa função, essa capacidade excepcional, particular, de fazer a gente expandir por pontos de vista diferentes dos nossos próprios. Eu gosto muito do Sócrates, sempre cito o Sócrates, sinto que a gente deveria estudar um pouco mais filosofia. Outro dia eu falava da minha vontade de fazer curso de etiqueta, moral e cívica, economia doméstica, como a gente precisa voltar para o elementar, né? A gente tem tido dificuldade, né, Pipo, de escrever um texto, cara. E errando o português, né, comunicando de forma
mais relaxada do que nós devíamos, a nossa língua, né? E eu falo, poxa, como eu sinto falta de coisas elementares. Eu tô aqui pensando em desenvolver cursos nesse lado, assim, sabe? Porque nos falta onde o elementar acontece. E a gente vai perceber que o elementar reside nos grandes mestres que nós admiramos. E os mestres, eles podem ser tipo um avô, né? Uma avó, pode ser um professor, pode ser uma pessoa conhecida e famosa, pode ser uma leitura que a gente faz. Mas é um lugar, é uma pessoa que nos leva a um lugar, né? De expansão para além daquilo que a gente já conhece, mas que respeita a nossa ignorância e o nosso não saber. E que quando olha a gente em crise ou manifestando tristeza, raiva ou dor ou qualquer medo, essa pessoa, ao não julgar, permite que a gente sinta mais avance, porque aí a gente não vai se identificar com o que nos acontece. Isso o modelo faz, né? O modelo, ele soma muito. Eu sinto que essas seriam as minhas lições, né? People, por que foi bom ter vindo hoje, né? Deixa eu ver o que vocês estão escrevendo para mim. Vá, isso é a graça do Senhor mesmo, só vivendo para entender, pois é sobrenatural. Verdade, Suzane. Já vou, Carlinha, na tua pergunta aqui. Pelo menos é assim que eu vejo também, ser feliz é permanecer evoluindo, fluindo como disse seu irmão, seguindo o fluxo. Eu estou aprendendo com você, que bom, nega. Boa tarde, aqui de Santa Catarina. Muito bem, tô aqui em Floripa. Viu, Sana? Concordo de novo contigo. Parece que são duas escolhas vitais para a nossa saúde, o parceiro e a escolha profissional. Duas escolhas que definem a vida. Legal, legal. Obrigada, gente. Obrigada, Luciane. Beijo, nega. Deixa eu ver o que a Carlinha me perguntou aqui. Como não reagir àquilo que, no momento, nos parece muito importante e não deixar nos afetar naquele momento? É uma pergunta difícil essa, hein, Carlinha? Porque tem um mestre meu, que é o Jack Canfield, e ele fala assim, a gente tem que conhecer a diferença entre a reação e a proatividade. Que o proativo, ele é o oposto do reativo. E o que o proativo faz? Ele cria um espaço para pensar e depois ele age, né? Então, como a gente hoje estava conversando, quando aquilo que no momento nos parece muito importante, o que eu percebo é que se a gente sente como absolutamente necessário, a gente está apegado. E ao invés de aprender com aquilo, a gente está tentando prender aquilo, né? Eu aprendi isso com o Walt Disney, porque o Disney fazia assim, eu tenho uma ideia, né? E a metodologia dele é super famosa no mundo todo por isso. Essa é a minha ideia, mas eu quero alguém que critique essa ideia, eu quero alguém que sonhe comigo essa ideia, eu quero alguém que seja alguém mais prático, mais realista sobre essa ideia. E ele estava pronto para aquela sabatina. E certamente, muitas das vezes que ele trouxe à mesa um projeto para ser criticado, para ser sonhado e para ser realizado ou não, ele tinha que antes estar preparado para não estar apegado àquilo, né? Para não depender da realização daquilo como a sua própria forma de viver. E aí, então, manifestar os seus ciclos de encerramento para abrir espaço para o novo. Porque a gente tem tantas opções na vida para realizar, tantas coisas para fazer, que quando a gente acha que a vida só tem um caminho, é mais apego e talvez desenvolva um pouco mais do aspecto das nossas crises que devem ser desenvolvidas e estudadas, né? Do que, de fato, a saúde daquela escolha. Então, eu trabalharia bastante o desapego da necessidade de fazer as coisas como nós queremos, para, nessa estrutura Walt Disney, né, saber que há mais projetos do que aquele que a gente imagina. Sei lá, é só a gente pensar sobre um namorado, por exemplo, ou uma namorada, né? Sei lá, todo mundo um dia provavelmente namorou alguém que achava que não conseguiria viver sem, né? Meu Deus, esse namoro terminou, vai ser o fim da minha vida. E não foi o fim da vida, a vida seguiu, a vida continuou. E pra mim, os projetos de vida são mais ou menos assim, há coisas que, cara, se não tem fluxo, não resiste, segue o fluxo, né? Segue, como diria o meu irmão, basicamente. Olha, people, quero agradecer muito a nossa live de hoje. Sinto que fluiu, né, o nosso encontro. Quero sempre agradecer ao nosso carinho, a nossa paciência e a nossa torcida, o nosso carinho, o nosso amor aqui. Quero sempre me colocar à nossa disposição. Quero incentivar que a gente entre no nosso site lá, tem um montão de conteúdos. Daqui a pouquinho eu vou publicar o programa de ontem, em que a gente falou sobre depressão e ansiedade.
A gente falou sobre adolescentes e crianças, mas a pesquisa ela também envolvia a questão dos adultos, que um em cada quatro jovens hoje estão com um quadro de ansiedade e depressão. E eu falei, pô, isso é meio geral, né? E uma coisa que eu disse ontem, e que para eventualmente finalizar tem a ver, é que quando a gente não está muito legal, a gente não tem muita força para acreditar que alguém um dia de fato vai ajudar, né? Porque a depressão tem essa característica, a falta de esperança, né? E aí eu falei que a gente não procure por esperança para ir procurar por ajuda, porque tem quem estudou, tem pessoas que se prepararam para ajudar a gente nos momentos em que a gente não está muito bem da cabeça, assim, que a nossa saúde mental não está legal, né? E foi isso que eu percebi. Eu tive uma conversa com um psiquiatra essa semana, eu comentei lá, e me encantou o trabalho dele e me impressionou esse aspecto de que muitas pessoas, nós, que a gente não procura por ajuda por achar que não vai ser útil ou que de fato não vai funcionar já porque perdemos a esperança. Então a gente deve procurar ajuda até sem esperança, entendeu? Até falar, tá, eu vou lá falar, porque vai que alguma coisa nos surpreende. Vai que alguém encosta o nosso coração e abre as nossas cortinas, como a gente comentou no começo da nossa live, e deixa a luz de Deus entrar, né? Que é o que eu espero que a gente tenha feito hoje. Também quero dizer que temos turma 50 do 27 dias. Gente, o 27 dias vai fazer 5 anos no dia 27 de agosto. Foram 50 turmas, né? Será 50 turmas em 5 anos. Estou no modo Juscelino Kubitschek, 50 em 5, né? Então, quem quiser fazer parte, as inscrições já estão abertas também. E sempre incentivar que a gente tenha o nosso companheirismo e agradecer mais uma vez pelo carinho que a gente tem aqui. Qualquer coisa pode mandar perguntas, pode mandar direct, que eu tô aqui, tá? Com a minha melhor energia pra gente compartilhar. Deixa eu ver aqui o que vocês colocaram aqui. Valeu, Marta. Milane, beijo. Milane me salvou hoje. Hoje o Pretinho teve... tadinho, gente, essas viroses, pelo amor de Deus. E aí a gente o encontra às 10h30. Ele acordou às 10 e dali pra frente ele teve, tadinho, ele tava, assim, desconjuntado. Aí eu botei no banho, né, pra poder tirar a nhaca da noite e também lavar ali tudo que precisava. E aí perdi meu horário com ela. Falei, Milane, me desculpas, nega, me desculpa, tá? Obrigada. Sobre o projeto, não é que eu não persisti. Eu decidi por sair do projeto, por entender que havia outras coisas que eu precisava focar mais esse ano, né? Pois bem. Oi, Lívia! Beijo! Meu Deus, que saudades de ti. Verdade, voltar ao elementar, né? Muito bem. Beijo. Um beijo carinhoso, people, tá? Um bom final de semana e curtam bem por aí. Tomara que dê um calorzinho, né? Que tá frio o negócio. Beijo. Tchau.